E em Matão, enquanto isso, e no Brasil inteiro, os números atualizados para a venda de máquinas agrícolas, entre tratores, coletadeiras e tudo, aumentou sensivelmente no fechamento de outubro, agora divulgado, comparativamente ao mês de setembro. Algo em torno de 16,5% de incremento de superação de vendas, enfim, não é? Esse assunto nos interessa muito, porque estamos aqui exatamente num polo de produção de máquinas e de implementos agrícolas, né? E daí é que a gente foi tentar entender se isso é uma situação sazonal, se é tendência mesmo, o que pensa o setor e o que ele tem sentido, né? Nessa performance agora divulgado, mas se isso é passageiro, se isso está dentro de um quadro normal, né, comparativamente ao ano passado, porque eu não vi o comparativo de setembro e outubro do ano passado com setembro e outubro desse ano. O comparativo que eu vi aqui é de setembro deste ano com outubro, e aí houve um incremento de 16,5%. Por quê? É para sempre? É só nessa fase do ano? Hein? Entre outras perguntas que faremos a João Marquesan, diretor da Marquesan Implementos Agrícolas. Bom dia, João. Bom dia, Décio. Bom dia a todos. Muito bom tê-lo com a gente. Bom dia, muito obrigado, viu? É um prazer, é um prazer. Isso é sazonal ou não? Olá, Décio, a gente tem que entender o seguinte. Nós estamos vivendo um período de pandemia em que os meios de pagamento, a liquidez no mundo aumentou muito. Então isso provocou uma demanda muito forte no mundo todo e, consequentemente, o Brasil aumentou a produção. E nesse período o agricultor teve muita renda. Isso que impactou que o mercado cresceu. Você está analisando só tratores e colhedeiras. Uhum. O universo são todas as máquinas agrícolas. É um mercado de 60 bilhões por ano, esse mercado. De fato, você está olhando um período de mês comparado ao mês anterior com o mês atual, do mesmo ano, que subiu 16,5% tratores. Mas o setor como um todo cresce 40% esse ano. Algo inédito, né? Coisa que não vai acontecer em 2022, em função que o agricultor perdeu renda, em função da crise hídrica, que não choveu, teve seca. Por outro lado, também agora a gente vê o aumento do preço dos fertilizantes defensivos, que o Brasil depende aproximadamente 85% importado. Isso subiu muito no mundo todo, né? China, a questão de descarbonização do país, diminuiu a produção de fertilizantes, que é um grande fornecedor, e defensivos também. Isso, o preço subiu internacionalmente. Além de que nós tivemos uma situação também aqui no Brasil que elevou os custos das máquinas em função do aumento do preço do aço do ano passado, que pela falta que houve no mundo todo, chegou a subir 100%. Então isso impactou e está impactando na receita do próprio agricultor. Então a relação de troca dele hoje não está tão favorável como esteve até agora, né? Então essa é a situação que a gente tem que olhar. Então a perspectiva para o próximo ano é um crescimento de 5%. Explico. Por quê? Porque os juros que eram 8,75% ao ano, hoje estão 18% ao ano para investimento, para comprar uma máquina agrícola. Subiu muito. Não tem mais recurso oficial, é só recurso nos bancos particulares. Então isso dificulta. O agricultor que não está capitalizado não vai comprar, porque não vai investir pagando 18% ao ano, é maior do que o retorno dele. Então tudo isso são fatores que a gente tem que pesar e olhar para frente, mas independente de tudo, nós estamos também vivendo um outro período em que a inflação está subindo, você está vendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E os juros vão subir, né? Nós devemos conviver o ano que vem com juros de 10,5% a 11% ao mês. A inflação, que hoje está por volta de 10% ao ano, deverá cair para 5%, mas vai ficar os juros positivos por um período muito grande. Isso vai inibir investimentos em todos os setores. Verdade, eu estava acompanhando aqui, até março há uma tendência de subida ainda aqui gradual da inflação, e depois disso ela tende... Segundo os economistas que a gente ouve, eles dizem que aí tende a regredir, mas as taxas de juros seguirão altas e a próxima reunião do Copom deve trazer aumentos aí. Exatamente. Estratosféricos na taxa Isso é muito Selic, preocupante, porque quando sobe juro, não se investe, o consumo cai, consequentemente, o desemprego pode aumentar.
Você derruba a inflação subindo os juros, né? E aí fica esse impedimento das taxas aí. E saber que a nossa inflação não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta. Falta oferta. Desequilibrou essa situação da pandemia em função a nível mundial, desequilibrou as cadeias de valor, as cadeias de abastecimento. O único que não se desequilibrou foi o agro, porque você vê, falta automóvel porque falta chip, falta trator, isso aqui também que nós estamos vendo, vendas represadas, falta trator e colheitadeira porque falta os chips que vai dentro da máquina, e assim por diante. E onde produz esse chip? Na Ásia, você está entendendo? Ou é Hong Kong, ou Taiwan e na própria China. Então, está desequilibrada a situação. Né? A gente precisa de uma política de Estado no Brasil para buscar autossuficiência. Você viu que até máscara nós sofremos esse ano. Foi mesmo, não? Né? Viu a nossa dependência como é, né? Que coisa, gente. E você vê aqui, nós estamos falando de chip aqui, onde vai o quartzo. O quartzo que é extraído aqui, vendido bruto lá para os chineses, eles fazem os chips e vendem caro para a gente. É isso que precisa acabar, o Brasil precisa começar a produzir o chip. Nós colonialismo ainda desde quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, né? Quer dizer, continuamos ainda da mesma forma, evoluímos muito, mas nos últimos 30 anos o crescimento brasileiro foi pífio. E o Brasil precisa crescer, precisa de investimento. É verdade. Nós precisamos de segurança política e segurança econômica para que haja investimentos. É o que não ocorre nesse país, né? Quer dizer que essa performance boa aqui no setor de tratores e colheitadeiras e de implementos de um modo geral, você diria que é o mesmo? A performance é a mesma? André, é o mesmo. Só que é o seguinte, é uma leitura diferente. Aqui nós tínhamos no tratores e colheitadeiras muita demanda represada por falta de componentes. Conseguiram completar e fizeram a entrega. Então, consequentemente, subiu a venda. Mas a perspectiva, o setor cresce 40% esse ano, como um todo comparado ao mesmo período do ano passado. Né? E a projeção do crescimento para o próximo ano comparado com este ano vai ser no máximo de 5%. Nós continuamos com a situação muito boa, nós estamos vendo os fundamentos que são bons, o agricultor vai continuar produzindo, essa safra que está sendo plantada agora vai jogar a produção de soja de 120 milhões para 140 milhões de toneladas. Nós vamos indiscutivelmente ser o nosso favorito no mundo, quer dizer, com produção de soja. E milho nós deveremos produzir aí 110 milhões de toneladas, contra esse ano deu uma seca muito grande, perdeu muita produção, deu 80 e pouco, quer dizer, vai crescer também. E cana nós tivemos aí seca muito forte, caiu, e vai se recuperar nos próximos 2 anos. Então, a perspectiva, os fundamentos são bons, né? A gente está olhando para todos os lados, só que a relação de troca entre o agricultor, pelo que ele compra de defensivo, fertilizante, máquina, semente, mudou, porque tudo subiu muito o preço, e o preço lá na ponta não acompanhou, né? Não acompanhou. Então, ele vai continuar investindo, mas apertado. Então, ele vai medir mais os seus investimentos, vai medir mais as suas decisões, para que ele possa fazer os seus investimentos e continuar aumentando a produção. João, você falava de grãos aí, daí a minha pergunta, o que predomina entre os fabricantes de implementos, o tipo de implemento aqui produzido em Matão, ele atende bem, ou sobretudo a esse setor de grãos? Claro, mas as fábricas são totalmente voltadas para a produção de grãos, porque grãos no Brasil, a gente planta um volume muito grande, só de soja mais de 35 milhões de hectares, milho mais de 15 milhões de hectares. Quando você pega cana, é 8 milhões de hectares e você renova 20% ao ano só, né? Entendeu? Então o consumo maior é na área de grãos mesmo, algodão, milho, soja, né? O trigo tem aumentado muito também agora em função do aumento do juro, do dólar em relação ao real. Então fica mais compatível produzir no Brasil, né? Então, o Brasil tem aumentado a produção de milho e de trigo, consequentemente diminuindo as nossas importações, né? Se esse desempenho de agora é bom em razão do represamento
de toda a ordem que nós tivemos na pandemia, como você disse, agora é hora de entregar as máquinas, enfim, isso representa esse desempenho bom nesse ano, mas você está dizendo que o ano que vem deve crescer 5%. Os 5% do ano que vem é o normal? Não, seria o normal. Nós estaríamos entrando numa situação normal, 5, 10% ao ano aí, mas nós estamos prevendo aqui que atingimos 5%. O setor como um todo, né? Essa é a visão que a gente tem para o ano que vem. Que momento do agro, não? Apesar de problemas também, mas que momento, não é, João? Vamos ver se não vamos ter nenhuma seca, vamos ver se não vamos ter nenhuma intempérie, geada, isso afeta muito, porque parte da nosso milho é produzido no inverno, né? Quer dizer, nós colhemos ele a julho e agosto, né? Bom, se não tiver nenhuma geada extemporânea aí, a gente fica mais tranquilo, né? O milho. Os meteorologistas dizem que estamos já sob influência antecipada da Laninha desde outubro, e isso significa um verão com menos chuvas. E aí? Como foi o ano passado, já esse ano está se repetindo o Laninha, mas com menos intensidade. Consequentemente, acreditamos que não deveremos ter geadas prematuras aí, principalmente no sudoeste, né? Onde mais pegou esse ano, né? Bom, bem na verdade, nós estamos em campanha política já faz tempo, mas o ano que vem ela vai ser intensificada, e aí você vai encontrar entre os postulantes o próprio presidente da República, um monte de deputados, senadores que tentarão suas reeleições e tudo mais. Daí a minha pergunta: o setor, com essa gente focada em campanha eleitoral, há um ditado popular que diz: se os governos não atrapalhassem já estava bom. Então daí vem a minha pergunta a você: se eles eram ocupados com outras coisas e não atrapalharem, ou então em função da campanha, eles podem, a economia brasileira pode ser atrapalhada pela campanha, das duas aí, qual? Não, eu acho que não vai atrapalhar, porque todos vão querer trabalhar falando de um lado só. Nós temos que ter renda, nós temos que ter emprego, nós temos que ter produção. É isso que esse Brasil precisa. Você está entendendo? Então, eu acredito que todos vão estar focados nessa parte aí. Hoje, então, nós estamos aí, o Auxílio Brasil, que já está sendo aprovado. Isso vai ajudar muito, não resolve, mas quebra o galho. E também é um ano eleitoral que a gente espera que o governo, principalmente a partir do mês de junho, por aí, começa a afrouxar as rédeas aí com taxas de juros, reduzindo em função da própria inflação, quer dizer, tudo isso, né? Muito embora nós temos um Banco Central independente, mas o Banco Central tem que olhar duas coisas, né? Tem que olhar a inflação e tem que olhar o nível de emprego, né? Porque também não adianta só controlar a inflação e o povo miserável morrendo de fome. A quem interessa essa legião de miseráveis? A ninguém, né? A ninguém. Nem a ricos, nem a pobres, não interessa para ninguém. Os políticos estão olhando o seu termômetro aí, o seu termômetro eleitoral, né? E também penso assim que, ainda que seja de um ou de outro só por um discurso, mas que candidato, por exemplo, à presidência o ano que vem vai voltar a virar as costas pro agronegócio? Acho que até aquele do aerotrem, viu, João? Acho que até aquele sujeito do aerotrem, que nem sei se está vivo, será candidato, nem ele dará as costas pro agronegócio. Pelo menos no discurso, né, João? Quem é? Não entendi. Estou dizendo que qual candidato ano que vem, seja ele quem for, vai dar as costas, virar as costas? Não, nenhum. É o único setor do Brasil que gera excedente comercial, que gera saldo na nossa balança comercial, né? Certo, é o único setor, o resto é deficitário. Importa mais do que exporta. E o agro é o único que exporta mais do que importa. Né? Um presidente, um candidato desse, uma vez eleito, que seja um cara sensível para o setor do agronegócio, o que ele deveria priorizar? Estoques reguladores, silos, armazenamento, transporte, melhorias? Qual deveria ser o foco de um governante, de um presidente eleito aí a partir do ano que vem, João, para a agricultura? Eu diria o seguinte: nós temos dois pontos importantes a considerar na agricultura para ela ser mais sustentável e ter mais... hoje nós temos um déficit de armazenagem muito grande, por volta de 50% do que o Brasil produz, não armazena. Esse é um ponto. E outro ponto muito importante é a irrigação. Nós temos muitas normas, muitas burocracias que dificultam. E também a falta de investimento. Por que falta de investimento? Tanto no que eu acabei de falar na irrigação,
e armazenagem, é porque são investimentos de maturação de longuíssimo prazo. Precisam juros de 10 a 15 anos para a pessoa conseguir pagar isso, você está entendendo? Mas o retorno social, o retorno que tem para o retorno que tem é muito grande, porque a gente pode armazenar safra, a gente não precisa vender na hora que colhe, porque senão não tem onde colocar, aí o agricultor perde, e aí exportou, depois não tem para atender o mercado interno, porque está na mão do atravessador, e assim por diante. E a irrigação, você vê, nós irrigamos 7 milhões de hectares por ano. A China irriga 70 milhões de hectares por ano, os Estados Unidos 30 milhões de hectares por ano. Quer dizer, aí com isso a gente estaria menos suscetível às secas, né? As situações que a gente se encontra, né? Esse que é o ponto importante da agricultura hoje. Bom, fechando o ano com todas as superações e com todas as dificuldades, você diria que foi um ano de 0 a 10? Não, de 0 a 10 foi 10. O ano foi fantástico, o ano foi maravilhoso. Você vê na repercussão das fábricas aqui em Matão, que agora nós estamos vivendo um período de fim de ano, já é sazonal, entre um período de sazonal de baixa normal, mas você viu o volume de emprego, quanto cresceu na cidade, principalmente nas fábricas, e tudo isso aí ligando o comércio, né? Só ir no comércio e verificar. Eu fui visitar o Tenda domingo, não consegui comprar. Tanta gente que tinha nas filas, né? Mais de 20 minutos numa fila lá. Então é sinal que o povo está comprando, né? Está consumindo, né? E tem a ver com toda essa... É o que eu dizia antes da tua entrevista, eu dizia que você vai dizer, eu não pertenço, não sou de nenhuma dessas indústrias, aí o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? O dinheiro circula e passa pela tua mão, filho, não tem? Exatamente, tem tudo papo, a ver. né? Tem tudo Então, a ver com isso. por isso que esse assunto nos interessou quando eu vi aqui que vendas de máquinas agrícolas entre tratores e colheitadeiras somaram 6,2 mil unidades em outubro, superando em 16,5% total de setembro. Eu disse, opa, isso interessa a todo e qualquer matonense, Claro, e não só claro, a quem trabalha na indústria. Exatamente. Isso Eu aí. acredito que hoje, Daécio, Matão, mensalmente, essas indústrias jogam na mão do trabalhador aí, entre impostos que ele recolhe, mais os salários, isso, mais de 100 milhões de reais por mês. Joga na mão que fica na mão do trabalhador. Veja que é praticamente metade da arrecadação do... Né, em Matão aqui, passa esse valor, quer dizer, é um valor considerável, né? Considerável, sem dúvida nenhuma. João, muito obrigado pela sua participação aí. Obrigado, eu que agradeço tuas ordens, viu? Se não nos falarmos antes disso, tchau. Feliz Natal, viu? A família toda. Para vocês também, um bom ano a todos, viu? Se Deus Tudo de quiser. bom. Amém.